pessoal, começando a aula de ciências hoje, tá bom? Também vamos estudar o nosso capítulo 4, o ciclo da água, tá bom? Vamos estudar o ciclo da água no capítulo 4, tá bom, gente? E aí vamos lá para a prática e eu falo um pouco para vocês, explico um pouco e explico como é que vocês vão responder a atividade, tá bom? Vamos lá para a prática. Aqui está, gente, ó, página 172, o ciclo da água, tá bom? E aí, pessoal, eu não vou ler esse texto todo, mas eu vou ler só uma pergunta que tem no começo do texto para a gente entender esse ciclo da água. Ó. Você sabia que a água dos rios da época dos dinossauros ainda está presente em nossos rios de hoje? E aí, vocês sabiam disso? Que a água lá do tempo que tinha dinossauro ainda está nos rios de hoje? Que louco, né? Muito tempo, mas vamos entender por que eles dizem isso. Porque existe um ciclo da água. A água que, por exemplo, a água da chuva não é uma água nova que se formou lá nas nuvens e desceu para a terra, não. Essa água já tinha aqui na terra e ela foi lá para as nuvens. E o ciclo da água é isso. A gente vai entender como é que essa água está aqui na terra, como é que ela chega até na nuvem e como é que ela volta para cá. Então é o seguinte, gente. Aqui tem água, tá? Todo mundo já, ó, um exemplo muito prático. Todo mundo já viu uma panela fervendo, tá? Quando tua mãe tá fazendo comida, enfim, uma panela fervendo. Quando ela começa a ferver, como é que começa a fazer? Começa a subir aquela fumaçazinha. Gente, aquela fumaçazinha é água, tá? Tanto é que se você deixar uma panela fervendo no fogo por muito tempo, vai sumir, né? A água vai sumir toda a água e a panela vai torrar, digamos assim, tá? E aí, o que aconteceu? A água sumiu, a água evaporou, ela se transformou no estado gasoso, tá? A água tem 3 estados: gasoso, líquido, que é o estado que a gente bebe, e sólido, quando ela está pedra de gelo, por exemplo, é água em estado sólido, tá bom? E aí, como vamos entender por que a água do tempo de dinossauro ainda está aqui na Terra? Porque essa água... A água ela muda de estado quando ela recebe ou ela perde calor, tá? Por exemplo, a água está em estado líquido. Quando ela recebe bastante calor, que é o caso da panela fervendo, ela vira gasoso, ela se transforma em gasoso e aí sobe, tá? Quando essa água no estado gasoso ela perde calor, ela volta para o estado líquido, não é isso? Tanto é que se você colocar água fervendo numa panela com água fervendo e colocar uma tampa na panela, quando você tira aquela tampa, ela tá toda, né, começa a pingar água, porque a água saiu em estado gasoso, bateu na tampa da panela, perdeu o calor e virou água de novo, não é isso? É o que acontece com as águas, por exemplo, água do mar, quando está em dias muito quente, essa água ganha calor, pega calor e aí ela sobe, certo? E onde é que ela vai parar? Nas nuvens, e aí ela fica armazenada nas nuvens. Quando as nuvens fica um tempo mais frio, elas perdem aquele calor, elas se transformam em água, e aí quando atinge uma determinada densidade na nuvem, ou seja, começa a pesar, elas caem, chuva, não é isso? E aí elas voltam para a terra. Então, e essa água que vem, nesse texto, lê esse texto que vocês vão entender o que eu estou falando, tá, gente? E aí essa água que vem das nuvens, a água da chuva, cai nos rios, cai no mar de novo, e aí elas caem nas plantas e as plantas absorvem, certo? Essa água para poder crescer, enfim. E aí quando elas ganham calor, as plantas devolvem essa água para as nuvens e chove de novo. E é um eterno ciclo, tá bom? Por isso que eles falam que até hoje a água do tempo dos dinossauros ainda está na Terra, porque ela ganha calor, sobe, perde calor, desce, né? Em estado gasoso e líquido. Em estado sólido, quando ela perde muito calor, ou seja, quando ela fica muito gelada, ela entra em estado sólido. Tá bom, gente? E aí, vamos entender, então, vamos responder algumas perguntinhas. Deixa eu só descer aqui para você entender a imagem do ciclo. Olha que legal. Olha que legal. Tá aqui, ó. Vão acompanhando no livro de vocês para você entender. Evaporação dos oceanos. A água passa do estado líquido para o gasoso. Eu acabei de falar, né? E aí, ó, vamos ler pelo ciclo, então. Vamos ver aqui o começo do ciclo. Começa aqui o ciclo, ó. Chuva. A água condensa, passa do estado gasoso para o líquido, condensa, ou seja, fica fria, tá? Cai. Neve e granizo, o vapor de água sublima
ou gotículas de água se solidificam passando para o estado sólido, tá? Quando chovem pedrinhas de gelo, granizo, né? Quando elas ficam muito frias e aí elas se transformam em pedra. Caiu aqui, ó. Transpiração das plantas, não, aqui ainda voltando, o ciclo é aqui. Infiltração da água. Essas águas que caem da chuva também, elas infiltram na terra e aí é o que cria os lençóis, que é chamado de lençóis freáticos, certo? Que cria lençóis d'água debaixo da terra, que chamamos de lençóis freáticos, tá? Aí, transpiração das plantas, saída de água do corpo das plantas na forma de vapor. É aquilo que eu falei. Quando chovem, as plantas absorvem a água, certo? Que elas precisam para crescer, enfim. E aí depois elas devolvem essa água de forma gasosa, ou seja, de forma de vapor. E aí ela volta para a nuvem e chove de novo. Evaporação da água do solo, a água passa do estado líquido ao gasoso. E evaporação dos oceanos, a água passa do estado líquido para o gasoso. E aí é esse eterno ciclo. Chove, a água cai no chão, evapora, volta para as nuvens. Chove, a água cai no chão, evapora, volta para as nuvens. Tá? Esse é eterno ciclo. Por isso que eles falam que até hoje tem água do tempo dos dinossauros. E aí, gente, é isso. Dê uma olhada nesse texto detalhadamente, lê tudo, não vou ler tudo, tá? Tô explicando aqui de outras formas e mais rápido. Mas a atividade que a gente vai fazer da prática é livro complementar, páginas 58 e 59. Tá bom? Vamos lá, vou colocar lá no livro complementar para a gente entender na prática o que vocês vão responder, tá bom? Vamos lá. Aqui está, gente, livro complementar, páginas 58 e 59. Pouquíssimas questões, tá bom? Para vocês responderem sobre isso que eu acabei de falar e o que vocês acabaram de ler lá na página do módulo 2, página 172 do módulo 2, tá bom? Vamos entender. A água é um composto químico muito abundante no planeta Terra, podendo ser encontrado em diversas formas. Quais são os estados físicos em que a água pode ser encontrada? Eu dei essa resposta no começo do vídeo, mas se você não viu e nem quiser voltar ao vídeo, tem lá no texto também, tá? São 3 estados, só adiantando. E o que é necessário para que a água mude de estado físico? Também disse lá no começo do vídeo. Eu já dei as respostas todas no começo do vídeo, mas tem no texto também, tá? O que acontece? Para ela se transformar de estado líquido para o gasoso, de estado gasoso para o sólido, o que precisa acontecer, tá? Vamos nós. Observe a imagem a seguir. Passou. Observe a imagem a seguir. Temos aí uma imagem, certo? Temos uma imagem aí, um rio, tá? Árvores, nuvens, umas setinhas indicando em algumas coisas, tá bom? Vamos entender o que está pedindo. Quais são os processos relacionados ao ciclo da água que contribuem diretamente para a precipitação, tá? Precipitação, chuva, tá, gente? Chuva, precipitação. O que acontece para chover? Quais são para que chova, para que tenha precipitação? O que é necessário acontecer? Também falei no começo do vídeo, tá? Quais são os processos que relacionados a isso? Quais são os processos que precisam acontecer para que chova, tá? A água precisa ir para as nuvens e aí como é o nome desse processo, tá bom? Terceira questão. Observe a fotografia abaixo. Vale, não mudei aqui. Vamos para a terceira. A fotografia abaixo. Temos aí um rio, né? Um rio. Temos um rio e várias árvores. Qual a importância das matas ciliares, vegetação localizada às margens dos rios para a preservação da água? Por que é importante ter várias árvores assim, ó, perto do rio, tá? Que chamamos de matas ciliares. Por que é importante, tá, gente? E aí eu acho que lá no texto também tem essa resposta, tá? Já está dizendo aí na pergunta que essa mata é para preservar a água, né? Por que é importante essa mata para preservação da água? Por que vocês acham isso? Acho que no texto tem essa resposta, tá? Vamos para 4. Observe a imagem. Observe a imagem da 4. Olha aí, gente. Uma rua totalmente alagada, né? Essa imagem é totalmente familiar para nós, não é isso? Temos muito aqui em Fortaleza isso.
em várias outras cidades, não é uma peculiaridade só nossa, tem várias cidades, mas vamos lá. Cite uma das causas do problema ambiental mostrado. Por que que vocês acham, gente, que quando chovem, várias cidades eu disse que acontece isso, mas eu vou colocar aqui em Fortaleza, que é onde a gente vive. Por que vocês acham que quando chove, algumas ruas aqui de Fortaleza alagam? Ficam exatamente iguais a essa daí, ó, cheias de água, impossíveis de você passar, tá? Por que vocês acham que isso acontece? Diz aí, gente, uma opinião essa é pessoal, tá? É uma opinião de vocês. Pergunte aí, pai, mãe, vizinho, todo mundo. Por que vocês acham? Tá bom? Mas dá pra vocês fazerem isso sem perguntar também. Tá bom, gente? Por que vocês imaginam que quando chove acontece isso? Tá bom? Então essas foram as perguntas da atividade de hoje. Responde pelo textinho lá da 172 do módulo 2 e boa sorte até o próximo vídeo. Tchau, tchau.